A essa altura já circulam diversos vídeos fazendo as análises desse dia histórico que foi o finalzinho da noite de ontem, com o oferecimento finalmente da denúncia da Procuradoria-Geral da República pelo Procurador-Geral da República Paulo Gonet em relação aos crimes perpetrados pela organização criminosa liderada pelo Bolsonaro. Pela primeira vez na história do nosso país, nós temos um ex-presidente da República, generais quatro estrelas, sendo denunciados pelo crime de golpe de Estado. Portanto, é um dia que ficará marcado na nossa história, considerando que tivemos 21 anos de ditadura, de 64 a 85, e basicamente nenhum tipo de punição até hoje foi de fato alcançada em relação aos crimes cometidos pelos militares, pela ditadura civil-militar naquele período. E essa é mais uma razão para que esses crimes que foram praticados pela organização criminosa liderada por Bolsonaro não poderá e não deverá e não passará impune. E claro, a denúncia, esta que foi apresentada pela Procuradoria-Geral da República, uma dentre várias, considerando que foi anunciado que outras 4 denúncias também já foram apresentadas ao Supremo Tribunal Federal, à relatoria do ministro Alexandre de Moraes, destinadas todas a apurarem os eventos relacionados à trama golpista. Para quem está aqui no canal, e se você não está, já pode aqui se inscrever, deixar o seu like e acompanhar aí semanalmente os vídeos que nós temos postado aqui. Já sabe que nós temos há meses tratado, previsto e aguardado esse momento fatídico e histórico para a nossa república, para a nossa democracia, sendo que existe aí, vocês poderão depois acessar também aqui os vídeos, uma playlist completa tratando da trama golpista, desses fatos praticados aí durante o governo Bolsonaro. E é óbvio que então não poderíamos deixar aqui de fazer os nossos comentários, algumas observações que eu considero importantes para o entendimento desse processo, o que virá a acontecer daqui para frente e, claro, por que que eu considero que Bolsonaro já está 99,9% condenado ainda este ano, sem dúvida alguma. É claro que deixaremos aí uma margem 0,01%, eu já vou explicar por que desse 0,01% de margem de erro, mas a convicção, considerando-se as provas, considerando-se a robustez dessa denúncia, de tudo que já havia sido divulgado até aqui, inclusive os outros fatos que são relacionados a essa trama, como aqueles atos golpistas específicos do dia 8 de janeiro, que já conta com mais de 300 condenações, nos levam à certeza, à convicção muito clara, muito tranquila, de que Jair Messias Bolsonaro e todos aqueles que estão ali, bem, não vou dizer todos, porque evidentemente que poderão surgir situações que poderão não implicá-los ou levá-los a uma eventual condenação. Mas com relação ao Jair Bolsonaro, temos a plena convicção de que a sua condenação virá e será pesada, será severa. E não poderia ser diferente, dada a gravidade desses fatos, desses crimes que foram perpetrados por ele e por sua organização criminosa. Agora, vamos lá. Evidentemente que não se trata de uma questão simples, não é um processo simples, muito pelo contrário, é um processo bastante complexo, dada a gravidade dos fatos. E, inclusive, por isso mesmo, já começamos por aí, para a gente já fazer uma análise inicial, por essa razão que a Procuradoria-Geral da República optou por fazer o tal do fatiamento da denúncia. Vocês já estão ouvindo falar sobre isso. Não é algo comum, normalmente existe uma denúncia só relacionada a fatos, a eventuais fatos criminosos, geralmente é dessa maneira, uma única denúncia descrevendo vários fatos, até aí tudo bem. Porém, não foi essa a estratégia adotada pela Procuradoria-Geral da República, isso já está sendo falado e explicado na imprensa e por diversos juristas que têm se manifestado sobre o caso. Embora não seja algo comum, é algo plenamente aceito pela Suprema Corte,
E num caso como esse, há uma certa razão para isso, considerando-se também uma questão logística, uma questão até mesmo administrativa, para que o Supremo Tribunal, que só conta com 11 ministros, duas turmas, possa de forma eficiente e o mais rápido e mais célere possível fazer o julgamento de toda essa trama, que não é algo, como eu disse, simples e que não poderá ser feito de afogadilho, na correria, como aconteceu, por exemplo, na Lava Jato, justamente para se evitar os mesmos erros da Lava Jato, todas as garantias, todas as previsões constitucionais e processuais, princípios, regras deverão ser rigorosamente observados, ainda que se espere um julgamento o mais breve possível. Evidentemente que ele não pode ser tão rápido a ponto de suprimir garantias e também não pode ser lento a ponto de se deixar aí que a política tome conta deste imbróglio todo, como já tem se tentado fazer, né? Lembrando que em 2026 já teremos novas eleições. Então não pode ser nem muito rápido nem muito lento. Tem que ser algo equilibrado. E por conta disso é que entendo eu tenha optado a Procuradoria-Geral da República por essa técnica de se fatiar, segmentar em núcleos a denúncia. Esse é o primeiro ponto. Acho importante já deixar claro, porque falaremos então aqui hoje apenas desta denúncia principal, talvez a mais importante, por envolver o Bolsonaro. Ao longo das semanas que virão, nós teremos oportunidade em outros vídeos de analisarmos outros desses processos. Como eu disse, são 5 denúncias apresentadas pela Procuradoria-Geral da República, cada uma delas focando em determinados núcleos de participação desta organização criminosa que foi empenhada na tentativa de golpe de Estado, de abolição do Estado Democrático de Direito, e dentre outros crimes que eu falarei aqui também. Então, vamos aos pontos aqui, que eu separei alguns pontos que eu considerei mais interessantes, também para não deixar esse vídeo muito longo, considerando, né, como eu disse aqui, tem havido já diversos outros vídeos fazendo as análises, né, a respeito deste processo. Nós teremos, evidentemente, oportunidade de fazermos outras análises, né, futuramente. Então, eu vou destacar hoje aqui apenas os pontos centrais que eu considero importantes aqui para nós darmos início, né, a esse acompanhamento, que faremos isso de perto ao longo dos próximas semanas, próximos meses que virão aí pela frente. Primeiro ponto, então, é que essa primeira denúncia, essa denúncia mais importante envolvendo o Bolsonaro, ela se ocupa de apontar, então, aqueles que seriam os cabeças, os principais articuladores da trama golpista, sendo ao todo, então, denunciados por essa primeira denúncia, 8 dos envolvidos na trama do golpe. Além do Bolsonaro, a denúncia vai citar, então, o Alexandre Ramagem, que inclusive hoje já é deputado federal eleito, o Almir Garnier, ex-comandante da Marinha, aquele que topou o golpe de forma clara e expressa. Anderson Torres foi ministro da Justiça. O Augusto Heleno, se gritar, pega ladrão, não fica um... Tá aí Augusto Heleno. Paulo Sérgio Nogueira, também ex-comandante do Exército. O Walter Braga Neto foi ministro da Defesa, vice na chapa do Bolsonaro. Está preso, o general 4 estrelas está atualmente preso. E, claro, o próprio Mauro Cid, a sombra do Bolsonaro, ajudante de ordens do Bolsonaro, e que fez a famosa delação, que se não fosse por ela, muito provavelmente não estaríamos aqui tratando desta denúncia. Aliás, hoje o ministro Alexandre de Moraes disponibilizou a íntegra da delação do Mauro Cid, até porque agora não há por que mais manter o sigilo da delação. Está aí a denúncia devidamente apresentada. E aí eu chego ao segundo ponto, que eu acho bastante interessante aqui, que é o período que a Procuradoria-Geral da República identificou como tendo sido utilizado, né, por todos esses envolvidos para a organização, planejamento e prática efetiva da tentativa de golpe de Estado. Ah, mas é tentativa ou é golpe de Estado? Pessoal, o crime que consta lá no Código Penal, artigos, né, 359L e 359M, eles são a nomenclatura jurídica, né, utilizada, é golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Porém, são crimes que nós chamamos, na doutrina penal, de crimes de atentado.
E nós já tivemos oportunidade de explicar isso em outros vídeos aqui, outros especialistas já trataram também dessa questão. Esses crimes, eles não precisam de resultado para serem consumados, evidentemente, por uma questão lógica, né? Se o golpe é consumado, há uma subversão da ordem jurídica e, naturalmente, não poderíamos sequer falar ou prever a possibilidade de responsabilização, de caracterização de um crime perante órgãos de justiça, perante o próprio Supremo, por exemplo, que muito provavelmente seria destituído, seria abolido. Por isso que se pune é a tentativa. Então, vez ou outra, eu vou ficar trocando aqui tentativa de golpe, golpe de Estado. Mas é isso. O que interessa é entendermos que houve esta prática, esta tentativa de subversão da ordem pública, de um golpe de Estado. E é esse o crime que está sendo apurado e, evidentemente, será julgado e punido. E nesse caso, então, como eu estava dizendo, a Procuradoria-Geral da República, ela identificou o período em que esses fatos, então, são apurados, que teriam tido início em meados de 2021 e foram sendo praticados até o fatídico 8 de janeiro. E aqui é que eu entro para um ponto extremamente importante e que eu já venho falando isso há tempos, e que fico até chocado, né, assim, digamos, com a falta de discernimento, talvez até mesmo de um mínimo de capacidade cognitiva, né, de certos articulistas aí por aí, né, que que até um certo tempo atrás, acho que hoje já meio que já se convenceram, né? Mas até um tempo atrás, queriam separar fatos que foram praticados pelo Bolsonaro e o seu entorno logo após as eleições, separar aquelas reuniões, a elaboração da a reunião com os embaixadores, o roubo das joias, a falsificação do cartão de vacinação, a fuga ou a busca de um álibi por meio do Bolsonaro lá nos Estados Unidos, porque foi isso que ele fez. Então, muitos querem separar esses fatos ali que se deram logo após as eleições dos atos específicos do dia 8 de janeiro, como se não tivesse relação uma de uma coisa com a outra. E eu sempre disse, claro que tem. Os acampamentos em torno dos quartéis generais, aquelas manifestações que de pacíficas não tinham nada, porque como que pode ser algo pacífico se você está pedindo, se as pessoas ali, os patriotários, estavam pedindo intervenção militar, fechamento do Congresso, decapitação, enforcamento de ministros do STF. Como pode ser pacífico isso daí? Tudo isso incentivado, financiado por esses envolvidos na trama golpista. Isso já ficou demonstrado nos relatórios da Polícia Federal e veio também na denúncia do Procurador-Geral da República. Portanto, há uma clara ligação entre todos esses fatos que foram praticados ao longo do governo Bolsonaro. Aliás, eu acredito até que a PGR foi modesta ao considerar que esses fatos teriam tido início em 2021. Não foi muito antes. Desde o primeiro dia de 2019, primeiro dia de governo do Bolsonaro, já estava sendo gestada essa trama golpista. E se a gente forçar um pouquinho, até muito antes, o Bolsonaro ficou famoso ao dizer que se fosse eleito daria golpe no mesmo dia, que a ditadura de 64 não deveria ter torturado, deveria ter matado pelo menos 30 mil, que o Fernando Henrique tinha que ter sido fuzilado, depois que a petralhada tinha que ser fuzilada. No impeachment da Dilma, prestou homenagem ao Carlos Alberto Brilhante Ustra, um dos primeiros e acho que únicos torturadores da ditadura que chegaram a ser condenados, embora tenha sido na esfera civil, mas reconhecidamente um torturador, que ele homenageou em plenário. Portanto, o histórico do Bolsonaro já diz muito sobre as suas intenções e sobre os seus planos desde o primeiro dia de governo. Então, já caiu por terra há muito tempo essa história de que o 8 de janeiro foi um passeio no parque, foi só uma manifestação que saiu fora do controle e que isso não teria nenhuma relação com a trama golpista, essa que agora está sendo denunciada pela PGR. Tanto tem
que vocês verão. O meu principal argumento neste vídeo de hoje será um argumento baseado na lógica. Aliás, para quem já me conhece e para quem segue aqui os vídeos do canal, eu sempre digo que as minhas análises, elas sempre giram em torno de três grandes áreas do conhecimento: a política, a filosofia e o direito. Eu procuro pautar aqui as minhas análises e observações e reflexões com base na racionalidade, com base na análise fria dos fatos, tentando ao máximo manter-me distante aqui das emoções, das paixões que na maioria dos casos acabam fazendo com que as nossas visões de mundo, né, acabem de uma certa forma sendo distorcidas. Não estou dizendo com isso que eu sou uma sumidade das minhas análises perfeitas, 100% corretas, mas eu gosto de deixar claro que eu sempre me esforço neste sentido, com base no meu conhecimento jurídico, nas minhas percepções sobre a forma como a política vem sendo conduzida ao longo das décadas no nosso país, e também por conta da minha dedicação, já também de anos, ao estudo da filosofia. Eu fui professor por mais de 11 anos em sala de aula de filosofia geral e filosofia jurídica. E a filosofia, nos dá um suporte muito seguro para que possamos analisar o mundo, ler o mundo, inclusive nós mesmos, a partir de uma visão racional e que nos leva também a desenvolver o que nós chamamos sempre de pensamento crítico, aquele método, aquela forma de enxergarmos os fatos com uma dose de ceticismo, sempre deixando uma certa margem para dúvidas, para que então elas possam ser perseguidas e a verdade cada vez mais próxima da realidade. Isso nada mais é do que um método filosófico que, inclusive, já fica aqui, inclusive, uma sugestão deste meu e-book aqui, que acabou de ser lançado, acabou de ser finalizado, a sua edição, a sua revisão, está já disponível aí nas plataformas digitais para aqueles que se interessarem por um conhecimento aprofundado, histórico, dos principais ramos de estudo da filosofia. É basicamente um guia ilustrado de filosofia que eu já venho falando aqui no meu canal. Está aí então a dica para aqueles que se interessarem também por ter uma visão racionalizada, raciocinada, crítica dos fatos. E como nós estamos tratando aqui, esse é o caminho para que a gente possa de fato formar uma opinião abalizada, concreta, com autoridade sobre fatos como esses que nós estamos aqui tratando hoje, que envolve política, mas, sobretudo, precisa sim estar pautado na técnica jurídica, por exemplo. Então fica aqui mais uma vez a dica para aqueles que quiserem, o link estará na descrição deste vídeo. Tá bom, e quanto aos crimes? Quais são os crimes que foram imputados, então, a todos esses golpistas, todos a esses autores intelectuais e executores denunciados agora pela Procuradoria da República? Quais foram os crimes? Até então, vinham se falando em três crimes que foram apontados, inclusive, naquele relatório de mais de 880 páginas da Polícia Federal, que seriam tentativa de golpe de Estado, artigo 359-M do Código Penal, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, previsto lá no 359-L também do Código Penal, e organização criminosa, prevista na lei específica da Lei de Organizações Criminosas. Porém, agora a denúncia trouxe outros dois crimes. Então, no total, seriam 5 crimes imputados ao Jair Bolsonaro, sendo, além desses três que eu já mencionei, também dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima, como está descrito na denúncia, previsto no artigo 163, parágrafo único, inciso 1, 3 e 4 do Código Penal, e deterioração de patrimônio tombado, previsto no artigo 62, inciso 1º da Lei número 9.605 de 98. Tudo isso acrescido das chamadas regras do concurso de pessoas, por envolverem vários autores, vários agentes na prática de toda essa trama,
de novo, dos cabeças, que são esses que estão sendo denunciados agora, né, dos chefes da trama golpista, da organização criminosa, até os perpetradores que participaram, né, dos atos do dia 8. Então, todos eles envolvidos em concurso de pessoas e também regras relacionadas ao concurso material, que seria então o motivo que levaria, né, que esses crimes, esses 5 crimes, fossem então tivessem as suas penas somadas, o que poderá levar Jair Messias Bolsonaro, conforme já vínhamos falando aqui, a uma pena que não será menor do que 30 anos de prisão. Pode chegar até mais, 40 anos de prisão, só nesta denúncia. Porque ainda não estamos falando aqui de cartão de vacinação, não estamos falando ainda do roubo das joias. Na verdade, é um crime de peculato, né? Então, é com base nisso, meus amigos, que podemos cravar com bastante segurança, e por isso eu digo 99,9% de certeza que Bolsonaro será condenado, será preso por conta da prática desses crimes e, evidentemente, além de inelegível, se tornará um futuro presidiário. Primeiro presidente da história da República a ser condenado por uma tentativa de golpe de Estado. E eu disse para vocês que haveria uma razão lógica para eu poder afirmar com tanta certeza e segurança, diferente do que alguns outros analistas fizeram, foram mais cautelosos, né, em relação a isso. Acabei de ver hoje, por exemplo, uma entrevista do Auri Lopes, que é um dos maiores processualistas penais que nós temos no país, e ele não quis em nenhum momento ali se comprometer, dizer se será ou não condenado, qual que será a pena, mas aqui eu não tenho por que ter esse pudor em dizer com bastante segurança que isso vai acontecer sim, sem dúvida alguma. E a questão, como eu disse, é lógica, evidentemente muito clara. E por quê? Eu disse ali um pouco antes que a Procuradoria-Geral da República, ela fez uma relação, ela colocou um período dessa trama golpista, pelo qual toda essa trama foi arquitetada e executada. Meados de junho de 2021 até o dia 8 de janeiro. E eu disse que há bastante tempo eu já venho defendendo que há uma relação entre o 8 de janeiro e todos os demais atos praticados pelo ex-presidente da República e todo o seu entorno, e toda a sua organização criminosa. Portanto, o 8 de janeiro, aquela quebradeira lá dos 3 poderes, do STF, do Congresso Nacional, aquilo lá foi apenas uma parte do todo, de toda a trama. Ela foi incentivada, eu já disse isso, foi financiada por todos esses envolvidos no golpe. Inclusive o senhor Jair Messias Bolsonaro. Perceba que em nenhum momento, nem ele estando lá dos Estados Unidos, ele fez questão de desmobilizar essas pessoas que estavam ali esperando 72 horas, 72 horas, 72 horas, algo ia acontecer. O Braga Neto foi claro ao dizer isso. Aguardem que algo vai acontecer. Esse algo era o quê? Era o golpe, especificamente falando, no sentido de convencerem os militares a embarcar nisso, convencerem os comandantes das Forças Armadas de que esse caminho seria possível. E o golpe realmente só não se concretizou porque os militares não embarcaram. E a última tentativa de fazer com que tais militares fossem convencidos disso foi justamente o 8 de janeiro. E como vocês já sabem também, já acompanham aqui no canal, inclusive, mais de 300 envolvidos no 8 de janeiro já foram condenados. Esses fatos já foram estabelecidos, já foram fixados. Portanto, a lógica, e é essa a minha tese que eu estou defendendo aqui agora, não só agora, mas nos vídeos anteriores eu já disse sobre isso, é que se esses peixinhos pequenos, esses bagrinhos envolvidos no 8 de janeiro foram condenados, se a Procuradoria-Geral da República se convenceu da prática desses crimes, se
a maioria dos ministros votaram pela condenação desses indivíduos, é evidente que, por uma questão lógica, por uma questão de relação entre causa e efeito, aqueles que organizaram, arquitetaram, pensaram, comandaram o golpe também serão condenados. Portanto, repito, tá aí na thumbnail do vídeo, Jair Messias Bolsonaro, agora que é réu, é só uma questão de tempo para que o trâmite processual corra normalmente e ao final ele seja condenado a essas penas aí que poderão chegar a 30, 40 anos de prisão. E o 0,01% que você está deixando como margem de dúvida ou com erro, com a margem de erro? Olha, evidentemente que esse 0,01% ele pode representar um meteoro caindo aqui na Terra, pode representar uma morte súbita de algum dos ministros ou do próprio Bolsonaro, que do jeito que ele é covarde, do jeito que ele é molenga e frouxo, poderá ter aí um ataque no intestino, algo no sentido aí que infelizmente não quero desejar nenhum mal para ele, que não seja unicamente as consequências dos seus próprios atos, que seria a prisão, mas pode ser que aconteça alguma coisa e, né, dentro dessa imprevisibilidade, dessa probabilidade, evidentemente, ele não tenha que responder pelo processo por conta de ter que responder em outros planos pelos seus crimes. Por conta disso é que eu digo que 99,9% ele estará condenado. E é assim que nós então concluiremos este vídeo de hoje. Desde já, mais uma vez, convidando a todos e todas para que, se não forem inscritos aqui no canal, se inscrevam. Deixem já também o seu like nesse vídeo. Também, se não gostarem, podem deixar o dislike. O importante é que vocês também façam aí os comentários, digam aí o que vocês pensam sobre isso, o que vocês esperam agora desta denúncia, como que será o seu desenrolar, qual que será o seu desfecho. E fiquem aqui conosco que teremos ainda muitas análises sobre esse caso, ainda tem a delação do Cid, as demais denúncias, e traremos aqui sempre, então, análises, como eu disse, pautadas na racionalidade, análise dos fatos, o menos apaixonada possível, porque isto é importante, até mesmo para que possamos nos afastarmos sempre das ilusões que são colocadas ali nas paredes, porque, como eu sempre digo, vamos sair da caverna.